E hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro Pó de Obra. E hoje estamos aqui com a Maria Cláudia, uma arquiteta renomada. E Maria Cláudia, fala um pouquinho para nós aí da sua trajetória. Bom dia, Valci. Primeiro, muito obrigada por me receber. Que legal, tá estreando esse Pó de Obra, estou bem feliz de estar aqui. Eu iniciei minha trajetória lá quando eu tinha 12, 13 anos, comecei a desenhar, gostar de construção, viajar, olhar prédio, né? Todo mundo olhava a paisagem, que bonito, e olhava um prédio, olhava uma igreja, achava lindo. E na época de prestar vestibular, fiquei na dúvida entre arquitetura e engenharia. Para mim, fiz a melhor escolha possível, fui fazer arquitetura. Me encontrei, adorei. E aí depois disso foi só alegria, né? Sim. A gente tem os nossos altos e baixos ali, a profissão não é tão fácil, nem tão, vou dizer importante, mas vou dizer tão bem vista no Brasil, né? Tão procurada no Brasil. Mas eu gosto muito do que eu faço, eu me encontrei na universidade ali, fazendo faculdade de arquitetura, então para mim foi um momento muito feliz da minha vida, foi uma escolha muito contente. Não, legal. Bom, vamos lá, Maria Cláudia, eu vou fazer algumas perguntas para você, né? Então a primeira pergunta é a seguinte: a arquitetura hoje virou mais status do que funcionalidade? Qual a sua opinião? Difícil essa pergunta. Depende muito do público que te procura. Tem público que te procura pelo que é a arquitetura de fato, né? Ela quer resolver a vida dela, ela quer resolver o escritório, o consultório, a própria casa de veraneio, de uma forma bonita, funcional, bela, com boas escolhas, bons materiais, boa qualidade, boa visão, boa ventilação, boa insolação. E tem o pessoal que nem entende o que é uma arquitetura, mas contrata um arquiteto para falar que tem um arquiteto. Sim. Muitas vezes para fazer uma obra onde as referências são todas de algum site, né? Algum desses sites famosos aí que todo mundo manda, né? Dá print na foto e manda pra gente. Então, a funcionalidade e o status, eles não andam lado a lado, eles são bem opostos, na verdade, depende realmente do público. Sim. Eu busco o público da funcionalidade, mas eventualmente aparece um público do status, é natural. Sim. Outro dia eu estava até comentando com o pessoal, como é bom trabalhar com pessoas, e você é uma delas. Obrigada. Práticas. Resolve as coisas rápido, toma decisões, isso é muito bom, né? Porque as tomadas das decisões, quanto mais rápido a gente toma, mais rápido as coisas acontecem, né? O senso de urgência é algo que se perdeu ao longo do tempo. E para mim sempre foi uma coisa muito importante. Né? Você precisa resolver as coisas para ontem, porque é uma programação, né? É uma laje que precisa ser batida, né? Você precisa, são muitas nuances dentro de uma obra que você precisa organizar. Se você não tiver um senso de urgência e não tiver essa praticidade do ou não é, do vamos, não vamos, atrasa, aí o cronograma atrasa, aí o cliente fica insatisfeito e aí você gera uma dor de cabeça para você mesmo. Sim. Eu quero dar um recado aqui pro pessoal que está nos assistindo. Foi proposital nós fazermos o nosso primeiro podcast com uma arquiteta. Por quê? Porque muitos clientes, não são todos, obviamente, né? Mas muitos clientes, justamente o que eles precisam dar mais valor, deixa eu até reformular a minha frase, não é questão de mais valor, eles têm que dar muito valor ao projeto. Pois é. Porque o que acontece? Tem obras, né? As pessoas às vezes elas são um pouco traumatizadas, você concorda? Muito, nossa. Falou de construir, de reformar, ai meu Deus, obra do inferno. Vai gastar mais o tempo, não sei o quê, papapá. Só que as pessoas esquecem que muitas vezes foi passado do que precisa ser feito. E às vezes nem sempre as pessoas escutam nós técnicos aconselhando. Não mesmo. Então assim, primeira coisa, para uma obra ela ficar dentro do orçamento, você precisa ter projeto. Porque você tendo o projeto, você tem todas as definições no projeto, você consegue quantificar tudo que você vai usar na obra, aí você faz um orçamento assertivo. Exato. Né?
Se você não tem isso, como é que você vai saber, por exemplo, quanto que nós vamos gastar de elétrica? Se você não tem um projeto. Então é por esse motivo, você concorda? Que muitas vezes as pessoas falam que a obra, falou que ia gastar 20 e gastou 50, né? Então é muito simples resolver isso, né? Qual a sua opinião sobre isso? É bem isso mesmo. A obra, eu sempre falo que a obra ela é 65% planejamento. O planejamento ele envolve todos os projetos, Sim. todos os orçamentos, você sentar com o cliente, ter definições, o cliente entender o que você está passando para ele. Sim. Né? Muitas vezes a gente faz um trabalho de tradução. Sim. Né? Porque o cliente ele é leigo e ele não tem obrigação de saber. Até porque Sim. se ele soubesse, eu não teria emprego. Você falou uma coisa que na minha visão, ela é importantíssima. O cliente, ele não tem obrigação nenhuma de saber a parte técnica. Não tem. É por isso que ele contrata a gente. Exato. Né? Para poder ajudá-lo, dar toda a assessoria, né, que ele precisa. Exatamente, mas é difícil, porque essa questão de projeto, muitas vezes a pessoa não entende nem o prazo que leva um projeto para você fazer. Homem-hora, um trabalho de AutoCAD, um trabalho de 3D, um trabalho de renderização. Você tem todo um processo para você explicar para o cliente aquilo que muitas vezes ele chega na obra e ainda fala, não era isso que eu imaginei. Né? Então tem que respeitar esse processo. O cliente muitas vezes não respeita. E aí ele pega a opinião de fora. Mas o fulano, o meu vizinho, que fez a obra com não sei quem, falou que a obra dele durou 4 meses. Por que você está falando que minha obra vai durar 6? Sim. Porque eu estou sendo realista com você. Sim, é verdade. É isso aí. Bom, então vamos agora para a próxima pergunta. Vamos lá. Tem muito projeto instagramável que na prática é ruim demorar? Nossa, muito. Mas muito. Tem muito cliente que me manda referências absurdas. Muitas vezes manda referência de uma casa de 2.000 metros quadrados para colocar num apartamento de 60 metros quadrados. Aí você fala, mas não vai ficar bom. Não, mas eu quero, mas é bonito. Você fala, mas não vai ficar bom, não vai dar certo. Então tem muito projeto instagramável. Tem até projetos grandes aí, de grandes arquitetos também, que são lindos, zero funcionais. Então, tudo depende do uso daquilo. Né? Tem que ser prático, atender as necessidades. Então, assim, se for uma moradia, dá para fazer uma coisa bem bonita, bem diferente. Dá para inventar uma nova forma, né, de pensar, talvez uma nova forma de um layout de ambientes, né? Mas você não precisa fazer tudo, a sua casa inteira 100% instagramável. É o lugar que você vai morar. Sim. Né? É um lugar que tem que ser gostoso para você. Não tem que ser só um lugar para você tirar foto. Não sei que você trabalhe com isso, seja um influencer. Aí realmente você tem que ter alguns espaços na sua casa, porque aquilo é o seu trabalho. Para o seu dia a dia ali dentro, não tem necessidade de você mostrar o tempo todo que é um lugar super instagramável e tal. Sim. Vamos para a funcionalidade, vamos porque é prático, porque é bonito, porque funciona de verdade para tua vida, para a vida da tua família. Perfeito, ó. Você acabou de confirmar o que eu falei agora há pouco. Praticidade. É isso aí. Bom, qual foi o maior absurdo que você já viu em obra de altíssimo padrão? O maior. O maior? Eu já vi dois, talvez não, eu já vi um absurdo e uma coisa que eu achei diferente, assim. O maior absurdo foi uma cliente que chegou na obra e falou, tem um pilar nessa sala, eu não quero esse pilar. A obra era dela, foi uma obra do zero, não quero esse pilar. E o engenheiro, e eu trabalho com altíssimo padrão, o engenheiro da obra, na época, olhou para a cliente e falou, a gente não consegue tirar esse pilar. E ela ficou furiosa. Por quê? Porque ele deu a resposta errada. Uma cliente de altíssimo padrão, cujo dinheiro é infinito, né, o investimento daquilo é infinito, a resposta é, eu vou estudar a melhor forma, porque tem como você fazer isso. Né? Não é impossível. Sim. Você tem que estudar, você tem que fazer estruturas auxiliares. Né? Eu vou estudar, vou te passar o custo e você entende se aquilo cabe dentro do seu bolso. Sim. Não, ele simplesmente falou que não dava. É mais cômodo, né? E assim, a obra estava finalizando, ia ter que trocar piso, né? Ia ter que fazer todos outros tipos de serviço que acho que a pessoa também não estava muito afim de fazer. Sim. Ele falou, olha, não dá. Ela ligou pro dono da empresa, assim, teve um surto, ele foi demitido. Não tinha como manter a pessoa ali. Então, esses absurdos acontecem bastante. O pessoal pedir para tirar viga, o pessoal pedir para tirar pilar. E fala mesmo, não quero esse pilar no meio da minha sala. Meu Deus do céu, aí você estuda e tal. E tem uma outra situação que eu achei bem diferente, que a gente fez a piscina
de 25 metros de um nadador. Ele realmente era um nadador. E a gente entregou a casa, ele ligou pra gente e falou, olha, a piscina tá errada. A gente falou, como assim a piscina tá errada? Não, a piscina tá errada. Vocês precisam vir aqui, precisam medir a piscina tá errada. Fomos, nós, a construtora, medimos a piscina tinha 24,96 metros. Tinha 4 centímetros faltando. No tempo dele, isso fazia diferença. O atleta... No tempo da virada. O atleta... Então ele começou a fazer mais rápido. Pequenos segundos, exato. Então ele falou, olha, tá errado, eu preciso que tenha 25 metros. Nossa, eu achei fantástico isso. Foi. Pra você, de verdade. A gente foi um sacrifício. Não, mas é que a gente desmontou uma piscina inteira, porque tinha faltando Sim, 4 centímetros. Mas vamos lá. Eu sempre falo o seguinte, hoje em dia na minha vida eu falo, nós temos aprendizagem. Não, sem dúvida. Né? Nunca mais, né? Isso é um detalhe que, nossa, eu vou levar isso, viu, comigo. Nunca mais, assim. Agora é no milímetro. Sim. Vai ter 23,5. Sim. Certinho. Show. Bom, quarta pergunta. Cliente rico é mais difícil de lidar? Rico de verdade? Rico de verdade? Olha, ele é difícil de lidar. O mais difícil de todos é o novo rico. E a gente sabe, né, quem são. Né? Eles são mais difíceis. São um pouco mais complicados, têm um pouco menos de humildade, né? O rico, ele é difícil de lidar porque se você fala não existe não. Né? Então, ele paga o seu não, ele banca o seu não. Né? Não você vai fazer. Né? Então, o rico, ele tem isso. Você não fala não. Você fala, vou ver, vou pensar, deixa eu analisar, posso dar uma olhadinha? Né? É isso que você fala. É o que aquele engenheiro deveria ter feito, Exato. Né? Aquele colega. Exatamente. Sim. O novo rico ali não. Porque ele quer do bom e do melhor, ele tem como bancar do bom e do melhor, mas ao mesmo tempo ele não tem a humildade, ele trata a equipe com soberba, né? Ele traz algumas coisas para a mesa que não são confortáveis. Então eu acho mais difícil lidar com esse tipo de cliente. Me incomoda mais, acho que é isso. Não é que são mais difíceis, eles me incomodam mais. Tá. Sim. Legal. Quinta pergunta. Existe muito ego dentro do mercado de arquitetura? Essa pergunta é interessante. Nossa, mas muito. Eu acho que o arquiteto, ele nasce com um ego que as outras pessoas não têm. Não existe. E eu como arquiteta, eu falo que eu posso falar, né? Eu como arquiteta, eu posso falar. A gente, muitas vezes, trabalhando com construção, eu atravesso o ego dos arquitetos, exatamente porque eu tento traduzir o que o arquiteto colocou no papel para o cliente que está me contratando para fazer a obra, quando é o caso, né? E o arquiteto se ofende, porque muitas vezes eu falo, olha, tá vendo essa porta? Essa porta está abrindo em cima de outra porta, não vai funcionar. Sim. Fala, mas você acha que eu não pensei no meu projeto? Você fala, não é isso. Olha, eu sei que você pensou, mas é que muitas vezes quem está olhando de fora está vendo uma situação diferente, né? E se ofendem. Sim. Muito fácil. Então, o arquiteto, ele tem um ego muito, muito grande. Mas se você souber lidar, não tem problema. Eu até quero fazer um comentário, né, com você e junto com o pessoal que está nos acompanhando. Essa coisa do ego, enfim, também rola muitas vezes entre engenheiros e arquitetos. Também, uma rixa, né? E olha, uma coisa que eu quero falar para vocês. O engenheiro e o arquiteto, eles precisam trabalhar juntos. Porque, vamos lá, eu sou engenheiro. E eu como engenheiro, eu não tenho a criatividade de criar. Até acredito que tem engenheiros que tenham isso. Tem, né? Sim, tem. Mas a grande maioria, e eu conheço alguns, né? Bastante, nós somos práticos, nós somos aquele da operação. Vocês são solucionadores. A fazer todo o acompanhamento de obra, toda a organização. Nós somos um administrador, né? Já o arquiteto é aquele que cria. Toda a beleza, quem faz? É o arquiteto. Então, eu acho que deveria acabar com essa picuinha pois é. e, se unir.
trabalhar juntos, É né? isso. Arquitetos, entendam. Os engenheiros estão aqui para ajudar. Eu sou arquiteta, eu prometo que eles estão aqui para ajudar a gente. Você acha que faculdade prepara alguém de verdade para isso aqui, para obra? Olha, a engenharia, eu não sei. A arquitetura, e olha que eu fiz uma faculdade que é mais técnica, menos da criação, não prepara. Não prepara. Eu acho que nenhuma faculdade talvez prepare para o dia a dia do trabalho. Apesar de você, você fazer estágio ali durante a universidade, não acho que você tem 100% de preparo. Também talvez não seja para isso. Talvez seja uma iniciação. Ou se a gente faz ali 13 anos de escola e aquilo não te prepara para a vida adulta, como que a faculdade ali com 5 anos vai te preparar realmente para te jogar no meio do mercado de trabalho? Então você vai aprendendo no trabalho mesmo. Sim. Tem faculdades que te preparam melhor, tem faculdades que te preparam pior e muitas vezes depende somente do aluno, né? E faculdade é uma base excelente. Mas te falar que me joga numa obra depois de ter me formado, você não sabe o que você faz, você não sabe para onde você corre, né? Sim. É por isso que a importância, inclusive, falar para vocês aí, ó, que estão estudando, fazendo faculdade de arquitetura, de engenharia, por isso a importância de fazer o estágio durante a faculdade. Exato. E se você tiver a oportunidade de, desde o primeiro ano já fazer, vai ser ótimo. Porque quanto mais estágio, né, você estiver fazendo, mais você vai aprender. E você consegue também entender qual é o caminho que você quer seguir. Sim. Né? Na arquitetura, por exemplo, você tem muitos caminhos, muitos. Você tem o residencial, você tem o corporativo, você tem o predial, você tem o hospitalar, você tem o paisagismo, você tem o retrofit, você tem o restauro. São muitos caminhos que você pode seguir. Muitas vezes você nem consegue conhecer todos eles. Sim. Se você não faz estágio. Então eu, durante a faculdade, por exemplo, eu fiz estágio em lugares diferentes, né? Para poder entender onde eu me encaixava melhor, onde eu gostava mais. Então tem isso também, né? Você aprende o que está acontecendo, você pode trabalhar em escritório, você pode trabalhar em obra. Sim. É importante. Faça um estágio, é importante. É isso aí. Vamos lá. Tem arquiteto que nunca pisou numa obra e mesmo assim quer mandar em tudo. Tem, muito. Eu já fui uma delas. Tem bastante sim. Porque o arquiteto muitas vezes ele não conhece a obra, ele não gosta de obra, ele não gosta de sujeira, ele não gosta de barulho, ele não gosta de ter que lidar com o pessoal. Ele não gosta. Ele acha que ele é um estranho no ninho, né? Ele acha que quando ele entra na obra todo mundo olha pra cara dele. É mentira. Ninguém nem sabe que você tá ali, tá? Mas então tem muito arquiteto que sai achando que sabe fazer tudo porque o papel aceita tudo. Sem dúvida. O papel aceita tudo, sim, absolutamente tudo. Aí você chega na obra e você fala, putz, não é assim, não vai ficar bom, não vai dar certo. Né? E você já passou meses desenhando alguma coisa que você podia ter entendido. Então tem muito engenheiro, tem muito arquiteto que não pisa na obra e manda como se não houvesse amanhã. Sim. E é horrível isso, para quem aprende a entender a técnica da coisa. Não estou dizendo que eu sou a pessoa mais técnica ou que eu sei fazer uma construção, né, assim, inteira, né, dos pés à cabeça, mas você precisa saber o que você está desenhando. Sim. E como aquilo vai funcionar, como aquilo vai ser executado de fato. Sim. O que você está falando a respeito, né, de projetos, hoje, né, dentro da minha empresa, como é que a gente faz? A gente faz toda a parte de projeto, faz todo o levantamento, e depois que o projeto está pronto, eu que sou mais o operacional, a gente senta lá. Aí eu falo, por que você projetou isso desta forma? Você, por isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos fazer do outro jeito, assim assado, eu explico. Mas por quê? Porque desse jeito eu vou demorar 4 dias. E desse outro eu demoro 1. Então essa interação pessoal de projeto com o pessoal da obra, ela é muito importante. Necessária. Na execução dos projetos, quando for preparar orçamento, porque é aquilo que você falou, papel aceita tudo. E quando você está ali no escritório, a gente da obra, a gente sabe aqueles probleminhas que pode alcançar. Eu não estou falando que a gente sabe tudo, não. Todos os dias a gente está aprendendo.
Mas pelo fato da gente já ter aprendido bastante coisa, então a gente tem que usar esse aprendizado, colocá-lo em prática, né? Exatamente. Bom, qual é a maior mentira vendida no mercado de luxo? Nossa, que pergunta também difícil. Gostei dessa pergunta. Que pergunta difícil, né? A maior mentira vendida. Eu não sei, eu tenho... Na sua opinião. Eu tenho um grande problema, assim, com... Eu faço muitas vendas para o mercado de luxo. Eu trabalho numa área comercial também, né? E, pô, a única coisa que eu faço questão de fazer é não mentir para o meu cliente. Então, Mas, por exemplo, incomoda, mas né? você já viu alguém, de repente, É uma muita coisa... gente. Mas então imagina o seguinte, uma maior mentira que você já viu acontecer. Acho que a maior mentira é prazo. Sempre prazo. Eu consigo fazer sua casa em 5 meses. Né? Aí você vai lá e faz em 10, 12. A maior mentira é prazo, porque você ganha o cliente no prazo. Infelizmente, isso acontece bastante. Então, você tem uma empresa que te deu um orçamento de 1 e uma empresa que deu um orçamento de 1,5. Ambas te deram um prazo de 12 meses. Para ambas, você reclamou. Olha, eu não quero fazer em 12 meses, eu quero fazer em 8. A empresa de 1,5, talvez ela fale para você, olha, em 8 eu não consigo te entregar. Eu consigo te entregar em 11 se eu enxugar isso, se eu adiantar esse outro serviço. A empresa de 1, ela tá vendo que ela tá perdendo, ela fala, eu te entrego em 8. E aí você vai lá e fala, não vou pagar 1,5, vou pagar 1, e esse cara não vai me entregar em menos tempo. Sim. No final das contas, esse cara vai custar 2 e ele vai te entregar em 15 meses. Então, acho que a maior mentira é o prazo, que é uma coisa que eu tento não alterar. Por mais que o cliente tenha uma expectativa de prazo, ele não trabalha com obra. Ele não entende o prazo de fato. Ah, mas eu só tenho 6 meses. Então com 6 meses você chega aqui. Sim. Você não vai chegar até o final. Sim, por isso que é muito importante, né, quando nós, como profissionais, dermos esse prazo, né, a gente já sabe o que pode acontecer, os problemas, já dá um prazo confortável, que a gente tem certeza que o cliente tem que executar. entender que prazo não é leilão. Entendeu? Ele fica lá barganhando prazo. Meu, prazo não é leilão. Sim. Prazo é prazo. Sim. É uma encomenda, vai chegar na sua casa em 5 dias. Ela vai chegar em 5 dias. Você não vai ligar no Mercado Livre e falar, oi, pode chegar em 2? Sim. É verdade. Não é leilão, né? Então não, é muito complicado. Concordo plenamente. Já aconteceu de você desenhar algo lindo e perceber que era impossível de executar? Já, e por isso eu fui trabalhar com obra. Porque eu me vi vendida. Eu me vi incompetente. De verdade. Desenhei, ficou lindo, maravilhoso. Cheguei no lugar, falei, vendi pro cliente, né? Falei, olha, vai ficar lindo, tal, vai ficar bacana, você vai amar, sua esposa vai amar. Cheguei no lugar, falei, não cabe. Olha só. Falei, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Desenhei errado, não cabe, a minha visão estava errada. Por mais que você faça um 3D, você faça um desenho, você vai lá, você põe os seus níveis, você enxerga, não cabia. Falei, meu, e agora? Então já aconteceu e acho que foi o start para eu começar a trabalhar diretamente com construção. Deixar de ser só uma arquiteta ali de papel e passar para uma arquiteta de dia a dia mesmo, de ir na obra, de entender, de perguntar, pegar o mestre pelo braço e falar, oi, me mostra como é que você executa isso daqui. Sim. Por que eu tenho que fazer isso embaixo disso aqui? Por que a impermeabilização tem que ser aqui nesse ponto e acolá? Sabe assim? Porque eu vi essa deficiência em mim mesma. Então sim, já aconteceu de eu projetar e não dar certo. Então assim, nessa sua experiência, você acha que depois que você começou a ir na obra, acompanhar, isso te ajudou a se tornar uma profissional melhor? Mudou minha visão. Sim. Muda a visão. Muda a visão de tudo. Do prazo, por exemplo. Muda a visão de custo. Sim. Porque tem muito custo embutido que você consegue, não enxerga. E que depois, fazendo a obra, você entende onde eles existem, onde eles estão. Mudou a forma, não mudou minha forma de projetar, mas mudou minha forma de pensar as soluções. Entendeu? Antes você só falava assim, coloca uma parede de drywall aí. Agora não. Agora, a parede de drywall ela pode ter 7, ela pode ter 10, ela pode ter 12. Ela tem um perfil de quanto? De enquanto em quanto você vai colocar o perfil dela para segurar?
Então vamos fazer aqui um forro de drywall? Então a luminária não pode pegar no perfil, porque senão eu vou cortar o perfil e aí o forro vai ficar abaulado. Tem todas essas nuances que ajudam a resolver e deixar um projeto de arquitetura o mais redondo possível para executar. Sim. Então é aí que eu cheguei nisso, assim. Realmente faz toda a diferença. Por isso que a gente estava falando agora há pouco a respeito, né, do estágio, né? A vivência da obra, ela é importantíssima para ajudar você, né, a fazer você o profissional que você vai chegar a ser um dia, né? Qual tipo de profissional que você quer ser? Você escolhe, né? Exato. Mas tem que testar, né? Sim. Mulher ainda sofre preconceito dentro da construção civil? Não briguem comigo, mulheres. Eu não vejo. Não é que eu não vejo. Não acontece comigo. Acho que eu quero chegar nesse ponto. Não acontece comigo. Eu não tenho essa experiência. Eu sempre fui muito bem tratada em obra. Os meus mestres de obra todos sempre me respeitaram. Eu sempre tive amizades mesmo, com muito carinho, amizade, de conversar com esposas de mestre de obra. Todas as pessoas me respeitam dentro de uma obra. Eu chego, Dona Maria pra cá, Dona Maria pra lá, vamos ver isso daqui, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio, vê se isso aqui tá bom, tá legal, tá executado, vamos receber, não vamos receber. Então, mas é uma questão também de se impor um pouco. A mulher, ela é um sexo mais frágil, Sim. né? E as pessoas tendem a subir em cima, né? A dar uma atropelada. Se você não se impuser, Sim. não vai funcionar. Sim. Então, eu gosto dessa imposição, de chegar e falar, quem manda aqui, quantos homens tem? Tem 150, mas quem manda aqui sou eu. Sim. E eu acho isso super legal, super poderoso, né? Então, eu não vejo muito esse preconceito. Eu sei que ele existe, ele apenas não acontece muito comigo. Sim. É isso, sabe? Legal. Eu vejo outras pessoas que sofrem, que reclamam e que falam, mas fulano falou isso comigo porque eu sou mulher. Isso não, talvez ele tenha falado que você é incompetente, mas assim, não vamos entrar nesse mérito, Sim. né? Não vamos discutir com a colega, mas isso acontece bastante. Pra mim, realmente, não é um grande problema, não é uma grande questão, não faz diferença alguma. Se eu tivesse uma obra só com homens ou só com mulheres, daria no mesmo. Eu acho também que, eu vou fazer esse comentário porque eu já vi isso acontecer, tá? Pelo fato, né, de infelizmente existir isso realmente, eu já vi mulheres chegando na obra, parecia que estavam indo para uma festa. É isso. Como que Né? você se impõe chegando de salto numa obra? Uma obra, você vai de bota. Isso. Vai de bota. E não é bota de salto. Bota, você compra na loja de construção, é aquele tipo de bota. E dá pra ficar bonito, dá pra ficar estiloso, mulheres, de verdade. É isso aí. Você já precisou ganhar respeito dentro de obra por ser mulher? Já, toda obra que eu vou, eu preciso ganhar o meu respeito. Porque a primeira vez que você entra na obra, é igual quando eu falei que arquitetos, quando vocês vão na obra, a gente não olha muito para vocês, né? Quando eu estou executando, eu entro numa obra, ninguém olha para mim. Às vezes acham que eu sou a proprietária, sabe? Uma obra nova. Eu tenho que chegar, pegar o mestre pelo braço, falar, eu vou cuidar dessa obra, tá? Essa obra é minha, vamos ler projeto, vamos ver o que você está fazendo. Fulano, quem é você? Qual é o seu nome? Qual a sua função? Então você tem que chegar com um certo... com isso, com uma certa energia. Sim. Porque, sim, não tem muito esse respeito, assim, de você chegar numa obra e falar, olha, chegou uma pessoa aqui, uma mulher na obra. Não. Sim. Você Não. é mais um ali na multidão. Realmente. Então precisa impor um pouco. Sim. Senão você perde você perde a liderança. Acho que é isso, você perde a liderança. Sim. Não, legal. O mercado de alto padrão é realmente sofisticado ou só mais caro? Depende de quem você contrata, né? Tem gente que só cobra mais caro e Sim. entrega com a mesma Feijão com qualidade do médio e baixo padrão. Mesma qualidade.
Sim. Então, se você reparar nos cantinhos, vai ser igual. Mas Sim. ele te cobrou o alto padrão. Sim. Mas não, tem um lado do alto padrão que é sério, que ele cobra pela qualidade que ele entrega. Sim. Então, pela limpeza da obra, pela equipe que está atendendo. Então, você tem lá o engenheiro, o mestre administrativo, o financeiro, o diretor, o coordenador. Né? Você tem toda uma estrutura por trás. Você contrata de fato, fornecedores que tenham qualidade residencial para fazer uma obra de altíssimo padrão. Ele vai custar um pouco mais caro? Ele vai, mas ele vai te entregar um 45 de bancada impecável. Entendeu? Então, você tem os dois lados. Sim. Aí vai depender da sua pesquisa de contratar quem você acha Sim. que Sim. vai ser honesto ou não com você. Sim, sim. Qual o erro mais comum de arquitetos recém-formados? Deixa eu pensar. Faz tempo que eu não trabalho com um arquiteto recém-formado. Mas eu acho que o maior erro do arquiteto recém-formado é ele achar que ele vai chegar no topo em 2 anos. Não só da arquitetura, mas no geral. Né? Sim, concordo. Eles querem pular do primeiro degrau para o 20º degrau sem passar a experiência de todos os degraus, né? Entre eles. Eu acho que esse é o maior erro. É o pulo maior que a perna. Né? É o que a gente fala que é o pulo maior que a perna. Esse é o maior erro do arquiteto recém-formado, porque ele acha que ele pode tudo, porque ele é poderoso, porque ele acabou de se formar, porque ele é jovem, porque ele tem energia, e aí ele dá com a porta na cara. Mas ele não tem o conhecimento, né? Não A tem. experiência. Inclusive, eu quero falar uma coisa para vocês. É muito importante, você, recém-formado, procure alguém para te ajudar, para te orientar, né? É muito importante a gente ter humildade e falar, olha, eu não sei, como é que eu faço? E vou Né? falar, pra gente, é o maior prazer poder Sim, sentar, ajudar, mostrar. Olha, eu trabalhei assim, eu trabalhei aqui, eu trabalhei assado, fiz isso, fiz aquilo. Você pode ir por esse caminho, por esse outro caminho. A coisa que a gente mais ouvia na faculdade e que as pessoas não fazem, eu faço muito, eu troco muito isso com os meus amigos, mas o pessoal não faz, que é mostrar o seu projeto para outra pessoa. sensacional. Dá uma olhadinha aqui no meu projeto, vê se tá legal, vê se tem alguma coisa estranha. Isso é muito legal, essa troca é muito interessante, porque muitas vezes a outra pessoa tem uma solução mais legal, tem uma ideia mais bacana, ou ela conhece o lugar melhor do que você, Sim, né? Então, eu acho isso essencial, uma coisa que se perdeu ao longo do tempo. Esse projeto é meu, ele é meu, ninguém tasca, ninguém olha. meu ninguém vai ver, nem o proprietário. Exatamente, nem o proprietário, né? Ninguém pega. É. Né? E acaba ficando até antiético em certa parte. Então, tem que ter uma troca legal, assim. Eu acho que isso se perdeu e os recém-formados, eles já vêm com o ego pronto, sabe? Não, eu acho que a humildade em qualquer situação, seja no profissional, no pessoal, Tem que existir, a humildade ela é muito importante, né? Ela é muito importante. Não se Sim. compra, né? Então, Você acredita que bom gosto não tem relação com dinheiro? não tem. Não tem. São Gostei da sua resposta, foi rápida. Não tem. E eu concordo. Não tem. Já peguei N situações Sim. que a pessoa, assim, volto a dizer, dinheiro infinito, dinheiro para gerações. Sim. O bom gosto é relativo. Tem isso também. Bom gosto é relativo. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você e vice-versa. Sim. Mas tem coisas que são ao concurso, né? Todo mundo concorda. Então, o bom gosto ele não anda lado a lado diretamente com dinheiro. Sim. Ele pode, e muitas vezes o que a gente indica, às vezes, é um consultor, né? Para vestimenta, um stylist e tudo. Mas o arquiteto, é para isso que você contrata o arquiteto. Se Sim. você é rico, mas não tem bom gosto, deixa que eu resolvo o seu bom gosto. Sim. Né? Porque nós, como profissionais, vou até fazer uma opinião minha, eu gostaria até que você falasse se eu estou certo Claro. ou não. Às vezes, nem o cliente sabe, muitas vezes, o que ele quer. Não sabe. E nós, como profissionais, podemos ajudá-lo a ver, né,
mostrando exemplos, mostrando projeto, explicando para ele, né? E nós, de uma certa forma, acabamos até fazendo um pouco um papel de psicólogo, vai? Não, 100%. Né? 100%. E ajudar ele a chegar naquele... 100%. Esse papel de psicólogo, ele é um clássico da arquitetura, né? Sim. A gente se envolve em problemas familiares, é briga de marido e mulher, é briga de esposa e sogra, é briga de filho com mãe, a gente se envolve em tudo, está lá dentro da casa de alguém. Mas essa questão do bom gosto, ela é complicada, porque a pessoa, o primeiro briefing com o cliente, ele é uma sopa de letrinhas. A pessoa traz tudo que ela viu. E se ela tiver, né, um certo poder aquisitivo, olha, ela viu, na última viagem que ela fez, ela traz tudo que ela viu. Então, se ela foi para a Índia, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos e para a Itália, ela traz referência desses 5 países, tudo misturado, e você fala, nossa, e agora? Aí o meu papel é o quê? Pegar essa sopa de letrinhas e transformar num alfabeto bonito, redondinho. Sim. Né? Às vezes a pessoa aceita, às vezes não, às vezes você tem que fazer o que a pessoa quer. Sim. Sabe assim? Você quer um quarto vermelho com uma cabeceira de onça? Você quer? Vai te deixar feliz? É o seu sonho da vida? Vamos fazer. Sim. Só que vamos fazer da melhor maneira possível, da mais bonita. Sim, sem dúvida. Entendeu? Mas vamos fazer, né? Não sou eu que vou falar se isso é bonito ou feio, é o que te agrada. Sim. Não tem problema. Dentro do que ele quer, a gente tenta sempre fazer o melhor para ficar mais bonito possível. Exato, o papel do arquiteto é embelezar. Sim. Sabe? A gente quer embelezar, a gente quer deixar a cidade mais bonita. Sim. E não é pro rico, não é pro pobre, é para todo mundo, é para convivência. Então a nossa ideia é essa, sempre essa. É fazer as coisas mais bonitas, usar coisas bonitas. Por isso que a gente se incomoda muitas vezes com algumas modas que surgem por aí. Né? Sim. Todo mundo pinta a casa da mesma cor. Aí você fala, nossa, mas meu Deus, cadê a personalidade, né? Então, o arquiteto, ele tem que trazer isso, ele tem que trazer esse... Ele tem que te ajudar a trilhar o teu bom gosto. Sim. É isso. O que mais te irrita em cliente de arquitetura? O cliente achar que sabe mais do que a gente. Isso é altamente irritante. Não estou dizendo que eu sei mais do que ninguém, mas o cliente achar que ele sabe mais do que todo mundo que está envolvido na obra incomoda. Muitas vezes ele sabe mais do que eu, e tudo bem, não tem problema. Ele conhece a casa dele melhor do que eu, ele conhece a família dele melhor do que eu, ele conhece o dia a dia, né, melhor do que eu. Se ele não conhece como é que faz uma parede melhor do que o engenheiro que está fazendo a obra. Sim, parte estrutural, né? Então, isso incomoda muito. Pessoas que nem têm envolvimento com engenharia e querem ser engenheiro da obra. Né? Então dá vontade de pegar o diploma e falar, você quer que eu ponha seu nome aqui? Você quer lá fazer? Né? Eu acho assim, o problema... Eu acho que palpites são sempre bem-vindos. Sim. Ele tem que... Eu acho que cada um, né, tem que saber o seu papel, né? É isso mesmo, concordo plenamente com você. Existe muito profissional preocupado só com estética, esquecendo da técnica? Existe bastante. Existem profissionais excelentes que falam abertamente que são mais preocupados com a técnica, com a estética do que com a técnica. Eu prefiro o bonito ao prático. Isso eu ouço muito. E ouço de pessoas importantes no mercado. Não sei até que ponto eles podem ter alguma certa razão, porque a estética realmente é importante. A gente volta naquela questão do bom gosto, de embelezar a cidade, de fazer a vida mais bonita. Mas a estética, você não pode só pensar nela. Ela pode te prejudicar com força. Você também não pode pensar só na técnica, senão você vai fazer casa de engenheiro. Né? Sim, quadrada. Qual foi a situação mais caótica que você já viveu numa obra? A concretagem é sempre caótico, né? Vide aqui nosso plano de fundo. Sim. Que aqui tá muito organizado, inclusive, viu, gente? Ó, que bonito, que calmo, que tranquilo, graças a Deus. Mas eu já tive concretagem de laje errada. Isso foi
caos. Porque como é que você concreta e depois você faz o quê? Aí E você tem que esperar. Você tem que esperar secar, pra depois demolir. E aí a obra atrasa 45 dias. Nossa. Então, Não, é um transtorno. acho que foi uma das piores situações para mim, foi uma concretagem de laje errada. Isso foi terrível. Graças a Deus não era minha obra. Não era minha obra. E eu fui para acompanhar. Eu cheguei depois um pouquinho, eu fui para acompanhar a concretagem. Sim. E aí quando eu cheguei eles já estavam todos desesperados, porque a laje já estava pela metade e precisava terminar, porque senão como é que você faz? Terminou de concretar, esperou secar tantos dias, tal, cura, para poder depois demolir tudo de novo e fazer tudo de novo. Acho que foi uma das piores situações possíveis, assim. Fora embargos, né? Assim, embargo de obra é sempre caótico. Você viu? Essa assustou, né? O pó de obra é assim, ó. Essa assustou. É assim. Vamos lá. O que separa um arquiteto comum de um arquiteto realmente completo? Acho que experiência. E não experiência de tempo, experiência de vivência. A gente volta naquela questão de você entender como funciona uma obra, né? Entender como você projeta aquilo, a técnica por trás de tudo que você está colocando num papel. Eu acho que um arquiteto, quanto mais você estudar, quanto mais você vivenciar, melhor é. Então é legal fazer curso, né? Eu tenho uma pós-graduação em escritório de arquitetura, então é muito legal você poder entender o âmbito que você trabalha, você ter um entendimento completo de tudo aquilo que você faz. Você não vai ser perfeito? Não, ninguém é. Sim. Então tudo bem. Mas quanto mais você souber, mais você consegue explicar para o cliente. Não tem nada mais gostoso do que você explicar para o cliente uma coisa que ele olha para você e fala: nossa, agora eu entendi. Pois isso é tão gratificante. E eu acho que isso faz da gente um arquiteto completo. O arquiteto completo, ele entende o que ele está fazendo, ele sabe a técnica por trás e ele ouve o cliente. Sim. Ele ouve o cliente. Quando o cliente fala: eu quero um banheiro amarelo, você projeta o banheiro amarelo mais bonito que você já viu na sua vida. Sim. Você não vai virar para o cliente e falar assim: você não vai ter um banheiro amarelo porque o amarelo é feio. Sim, com certeza. Você tem que fazer o gosto dele mais bonito possível, Exato, da melhor maneira possível. É um atendimento. Sim. Então, o arquiteto completo é isso. Ele tem técnica, ele tem criatividade e ele tem respeito por quem está contratando ele e por quem está fazendo a obra. Eu diria até o seguinte: não só o arquiteto, o engenheiro, todos nós que prestamos serviço, você tem que ser o mais atencioso possível com o seu cliente, explicar as coisas para o seu cliente, né? Porque quando você dá informação para o seu cliente fica tranquilo, ele sabe o que está acontecendo. Comunicação é tudo. Isso. Se você não fala nada, daqui a pouco ele fala: o que está acontecendo? E assim, trate o seu cliente da maneira que você gostaria de ser tratado quando você contrata um serviço. E tudo na vida, né? Como que você quer ser tratado? Você quer ser tratado numa bandeja de prata, numa bandeja de ouro ali. Sim. Trate o seu cliente assim também. Não importa qual serviço que você faça, se você é arquiteto, se você é mecânico, se você é padeiro, não importa. Sim. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Sim. Se você tem problemas em casa, deixa o problema em casa. É um problema de casa, você não vai resolver ele no trabalho. Assim como o problema do trabalho, você não vai resolver em casa. É isso aí, perfeito. Você foi cirúrgica agora. Depois de tudo que viveu, você prefere projetar ou executar? De toda a sua trajetória. Engraçado. O que você gosta mais hoje? Olha aqui, você não vai gostar da minha resposta, mas eu prefiro o meio termo. Eu adoro projetar, eu me sinto muito feliz, porque eu coloco as minhas ideias no papel e eu gosto de atender o cliente. Eu gosto desse contato, desse carinho. Eu gosto de entrar, sou meio fofoqueira, eu gosto de entrar na vida da pessoa, entendeu? Entender ali o que está acontecendo na casa. Então eu gosto muito de projetar, eu acho que eu consigo transmitir muita coisa para o papel. Eu gosto muito da execução, mas a pergunta é se eu prefiro um ou outro, né? Então eu prefiro projetar a executar, e se eu pudesse, eu trabalharia só com essa parte de projetos e tradução de projetos para clientes. Que seria o meio termo que você falou. Seria o meio termo. Não, mas eu acho que assim, eu acho que é interessante, a pergunta, nesse caso, foi um ou outro.
E você não, você prefere o meio. Você já meio. pega ali o projeto pronto, faz aquele meio de campo, É. né? E outro pessoal executa. É a famosa isentona, né? Não, mas é legal. Mas é isso. O que eu acho, Maria Cláudia, é que assim, independente se é no começo, no meio, no fim, a gente tem que fazer as coisas com carinho, com amor, né? Puta, eu sou apaixonado por fazer isso. E vai fazer. Né? Eu gosto de tudo. Do começo ao fim, eu faço feliz. Sim. O projeto, a passagem, a obra, eu faço feliz. Sim. Mesmo, eu gosto muito. Eu amo projetar, então entre escolher um dos dois ali, ficaria com projetar. Mas o traduzir o projeto para o cliente eu acho tão legal. Você chegar numa obra com o projeto na mão e falar, tá vendo isso aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. Nossa, não acredito. Ah, é assim que vai ficar. Isso é importantíssimo. Que legal. Sabia que nós que estamos na obra, é importantíssimo porque muitas vezes a pessoa que está ali é que nem ler um livro. Eu leio um livro, eu posso ter uma interpretação. Certo. Você pode ter outra. Sim, normal. Né? O legal de quem projeta também dá essa visão, porque quando foi projetado, foi com esse objetivo, com essa visão. Né? É isso mesmo. Então, quando a gente está aí na obra, tal, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar ali junto, acompanhando. Eu gosto muito de pedir a opinião das pessoas. Eu gosto. Por exemplo, eu chego assim, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Mas eu falo, qual a sua opinião? Como que você acha que deveríamos fazer isso? Sabe por quê? Porque já aconteceu várias e várias vezes de eu estar com uma coisa pronta na cabeça, depois que eu conversei, eu falei, cara, a ideia dele é melhor que a minha. Pois é. E a gente tem humildade, tem que ter humildade. Isso. Tô dizendo que eu sou uma pessoa super humilde. Não, né? A gente tem os nossos erros também. Sim. Mas a gente tem que ter humildade de fazer isso. De falar, nossa, olha, a ideia dele é muito melhor. Sim. Caramba, por que eu não pensei nisso? Né? É isso que a gente faz. E eu gosto dessa troca também. Outro dia, a gente estava construindo um condomínio fechado de casas, né? Já tem um tempinho isso. Aí estava eu e o mestre na obra. Tinha uma situação lá que nós dois estávamos conversando. O que você acha, né? Como é que a gente resolve? E aí eu comecei a dar uma ideia, ele começou a dar outra. E aí só que as ideias elas não estavam encaixando. Aí de repente tinha um ajudante do lado. E pelo fato do ajudante ali, ele é uma pessoa próxima a nós, né? Claro. Ele virou e falou assim, por que vocês não fazem de tal jeito? Ele falou lá. Eu olhei pro mestre, ele olhou pra mim. Meu, como é que a gente não pensou nisso? A ideia dele foi melhor que a minha, dele junto. Mas é. E ele é um ajudante. É um ajudante, mas ele provavelmente já vivenciou uma história, alguma coisa do tipo, já viu isso em obra acontecer, às vezes Sim. ele mesmo já ajudou a resolver alguma coisa dentro da própria casa, Sim. que funcionou. Sim. Né? Então eu gosto muito disso. Eu acho que esse trocar de ideias, né? Isso pra mim é eu faço isso porque pra mim não precisa ser do meu jeito, tem que ser do melhor. É isso. Né? Não precisa ser do meu. Isso aí. Eu não tenho esse ego, tá tudo bem. A gente Sim, pode sim. fazer em várias mãos. Agora fazer uma pergunta. Você não precisa dizer de quem é, tá? Tá bom. Mas qual foi a obra mais cara que você já fez? E se puder falar o valor. Tá. Dizer de quem é eu já não poderia realmente. Sim. É sempre complicado esse tipo de informação. Vamos lá, a gente fiz uma fazenda aqui próximo. Uma fazenda? Uma fazenda, que não foi muito... próximo aqui, numa cidade próxima. Custou em torno de 52 milhões. Foi uma fazenda, era um terreno livre, grande. O cliente é um jogador de futebol. E ele contratou a gente para fazer a fazenda dele. Então tinha lago, tinha capela, casa de hóspedes. Tá? Essa obra custou em torno de 52 milhões. E uma casa, que essa eu vou dizer, viu? Foi dentro de uma desses grandes condomínios, hoje em alta, aqui no interior de São Paulo. O cliente comprou um terreno ali de 4 mil metros quadrados, mais ou menos. E ele fez uma casa, de área construída. A casa tinha 1.415 metros quadrados.
Quantas pessoas iam morar nessa casa? Ele era recém-divorciado, sem filhos. Nossa senhora. Essa casa custou 32 milhões de reais. E ela... Preço de custo de construção. Construção, sem mobiliário. Sem mobiliário. Sem mobiliário. Inclui ali alguma parte de marcenaria, mas também não era 100%. Mas sem mobiliário. Só construção, sem projeto. Não teve obra. projeto complementar. Execução. Obra. Só obra. Sim. Com 32 milhões. E essa casa tinha até um gentleman's club com uma porta giratória blindada, porque ele não queria que os vizinhos fossem incomodados, né? Sim. Então, e ele realmente criou ali com uma mesa de poker e tal, as coisas dele. Um cara recém-divorciado, sem filhos, no auge dos seus 45 anos ali, dono de uma franquia bem famosa aqui no Brasil. Acho que foram as duas casas que mais me chocaram. Sim. E uma casa que eu orcei, mas não fiz. E aí, essa eu posso falar, que como eu não fiz, tá tudo bem. A gente orçou uma casa pro Neymar, alguns anos atrás, lá em Mangaratiba. E aí, infelizmente, acabou não fazendo a casa, nem foi que não fez com a gente, ele acabou não fazendo essa casa. Era uma casa de apoio para alguns funcionários, era uma casa dessas milionárias também. Nossa. E era uma casa bem legal, inclusive, tinha um hangar e tal, era bacana. Mas essa a gente não executou. Sim. Ah, legal. E para nós finalizarmos, qual seria, assim, pelo menos 3 dicas que você poderia dar para quem está começando na carreira? Olha, a primeira é se dedique. Se dedique. O mercado, ele é um mata-mata. Ele é mesmo. Assim, ninguém quer o seu mal, mas todo mundo quer o próprio bem. Sim. Então, se dedique muito, estude, foque no seu trabalho, foque na sua vida profissional. E isso vai te levar muito longe. Eu acho que é uma das primeiras coisas, assim. A segunda coisa é tenha respeito à sua profissão e aos profissionais que estão ao redor de você. Quando você tem respeito, quando você abaixa a cabeça, quando você conversa de igual para igual, as pessoas te veem de outra forma. Elas não te veem mais como aquela pessoa envergonhada e com medo, né? Não, levanta a cabeça, conversa de igual para igual, mas eu sou recém-formado, não tem problema. Sim. Todo mundo foi recém-formado em algum momento. Todos nós. Né? Então, trata todo mundo com respeito. Isso serve para a vida também, não só para o profissional, mas tenha respeito pela sua profissão e por todo mundo que te ajuda nela. Todos que entrarem no seu caminho. Exato, né? Então, desde do CEO da empresa que você vai trabalhar até o encarregado da obra que nem é sua, do lado da sua. Sim. Porque ele pode te ajudar um dia com uma caçamba, por exemplo. E não é só por isso, né? É pelo respeito por si. Sim. Mas eu acho que isso é um aprendizado muito grande, que muitas pessoas esquecem ou demoram a entender. Sim. E o terceiro ponto é estudem. Sim. E não é o estudo lá da faculdade, que você vai sentar e vai ler um livro. Não. Vai estudar. Viagem é estudo também. Sim. Sabe? Vai conhecer novas culturas. Vai entender como funciona o mundo fora daqui. Tem uma oportunidade. Mas eu não tenho dinheiro para ir para fora. Você não precisa ir para fora. Nosso país é imenso. Sim. A Europa inteira cabe aqui e sobra muito. Então, você tem que ter experiência de vida, né? Experiência de esses estudos, eles vêm disso. Vai na casa de alguém mais simples, entende como é que funciona a dinâmica da casa. Quantos cômodos tem um cômodo. Quantas pessoas moram? 7. Sim. Coloca isso na sua cabeça, tenta entender como é que funciona. Ao mesmo tempo que você vai na casa de uma pessoa milionária, que ela tem 7 cômodos e uma pessoa só morando. Sim. Né? Então, essa experiência, esse estudo que você vai adquirindo, ele é muito importante. Então, não é só fazer cursos, né? Esse estudo, ele engloba muitas outras coisas. Visite mostras, visite museus, entenda a nossa história, a história do país, por que a gente chegou aqui, por que as nossas casas coloniais eram daquele jeito, por que no sul do país tem um tipo de construção e no norte do país tem outro tipo de construção. Sim. Você vai ter uma base muito grande para trabalhar em qualquer lugar e para ter qualquer tipo de cliente. Sim. Então, acho que essas 3 dicas funcionam bem, assim espero, pelo menos. Né? Não, legal.
Maria Cláudia, muito obrigado aí pela sua presença. Eu fiquei muito feliz, Valcir. Obrigada. Obrigada por me deixar estrear esse Pó de Obra. Fiquei super feliz. Obrigada pelo convite e espero que tenhamos mais oportunidade de... Sim, teremos. E você vê que a ideia nossa era justamente... Porque hoje nós vemos podcasts em estúdio, podcast... Aí a gente falou, pô, mas vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer um podcast na obra, durante a obra, o pessoal trabalhando. Exato. E você vê hoje, nós estamos aqui no primeiro episódio e teremos muitos outros. Assim espero. E olha, o pessoal trabalhando. E tá lá. Né? Então, pessoal, vamos lá. Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado o nosso primeiro Pó de Obra, né? E não esquece aí de curtir e acompanhar aí, seguir o nosso perfil. E, por favor, escrevam aqui para nós quem que vocês gostariam que nós, nas próximas vezes, que a gente possa trazer aqui no Pó de Obra para a gente poder fazer esse bate-papo. Beleza? E se o pessoal quiser falar com você, como é que eles fazem? Legal. Turma, se alguém quiser entrar em contato comigo, vou deixar aqui, na verdade, a nossa equipe vai deixar aqui um QR Code com o meu telefone de contato. Eu não sou assim, nossa, maior fã das redes sociais. Eu prometo dar uma investida nisso. Mas manda um WhatsApp pra mim, a gente conversa, a gente troca uma ideia e quem sabe vocês não me contratam para a próxima obra de vocês, próximo projeto bacana aí da família. Valcir, foi um prazer mais uma vez estar aqui com você, muito obrigada. E turma, vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar. É para isso que a gente está aqui, a gente quer trazer cada vez mais informação para vocês. Então vamos falar de obra, que obra é legal. É isso aí, aquele abraço.